começar agora a segunda parte de programação orientada a objetos em outras linguagens. Então, lembrando que eu dei Python, né? Naquele mesmo estilo que eu dei Python, né? Tentar ser o mais superficial em termos de linguagem, focar mais na orientação a objetos, porque nós não temos tempo para aprender tudo da linguagem, né? Nós vamos agora para o JavaScript, tá? Que é outra linguagem muito famosa, é o padrão de linguagem de programação para você programar no front-end. E o que isso significa? Se você tem uma página de internet, você quer fazer tratamento de eventos, validação de campos que o cara está digitando, né? Fazer uma página iterativa, tá? Não seja uma página só que exibe o conteúdo estático, para o usuário poder clicar, fazer uma ação validar campo, exibir um alerta, exibir uma mensagem para o cara, enfim, modificar a sua página, né, fazer com que ela realize ações, utilizado então o JavaScript nessa linguagem. Tá? Em algum momento, você vai fazer uso de orientação a objetos dentro dessa linguagem, até porque, assim como no Python, tudo dela é objeto, né? Apesar dela ser orientada a objetos, ser funcional ou ser procedural igual o JavaScript, qualquer variável ali é um objeto. Então, em algum momento você vai fazer ou vai lidar com orientação a objetos, em algum momento você vai criar seus próprios objetos quando você tiver nesse tipo de linguagem, né? Porque a gente já viu as facilidades que os objetos nos dão, tá? Bom, para programar JavaScript, tá? Normalmente isso daí é feito quando você está programando, né, o conteúdo, a sua página HTML, e aí você vai associar ela a um script, né, JavaScript no caso, e com extensão .js de JavaScript, aí você executa o JavaScript compilando ou executando a própria página mesmo, tá? Só que para fazer isso eu teria que ter vamos dizer assim, uma introdução um pouquinho grande sobre programação web, etc. Então eu não vou partir por este lado, tá? Eu vou partir para uma outra forma que a gente tem de programar e compilar os programas JavaScript, tá? Até porque com o surgimento de uma tecnologia que é o Node JavaScript, a gente consegue desenvolver programas completos com JavaScript, não necessariamente associados a páginas web, tá? Então a gente consegue programar programas normais, a gente consegue fazer a programação back-end, que você consegue fazer com outras linguagens, obviamente, mas é aquela que faz o tratamento de requisições web e gera uma resposta para a página. Então, quando você está no seu Facebook lá, você quer ver a página do seu amigo, percebe que você envia uma informação, né? Que seria o carregar os comentários, etc. Né? Você faz uma ação e você tem uma resposta de conteúdo dessa ação. Então, quem está fazendo isso é o processamento back-end por trás, e aí tem uma das possibilidades de fazer isso daí por meio de um programa, né, do Node JavaScript, né, que é para você fazer programação em back-end. Tem várias outras formas aí, o próprio Python também tem o Flask, Django, o Java tem o Java Server Page, Java Server Faces, enfim, todas as linguagens tem isso daí, mas dá para fazer com JavaScript também, tá? E aí você mantém o mesmo padrão de linguagem de programação, tanto no front-end, né, na página que o usuário vê, quanto no back-end, que faz o processamento de dados aí e envia de volta para o usuário. Então, para fazer esses testes aqui, tá? E quem não quiser instalar nada, aí novamente, pode procurar JavaScript REPL lá, que nem a gente fez com Java, tá? O legal, deixa eu abrir uma outra página antes de mostrar essa daqui, que a hora que você clica com o botão direito e inspecionar, ou Ctrl Shift I na maioria dos navegadores, né? Vai abrir uma partezinha de inspeção aqui. Acho que eu consegui aumentar a fonte. Opa, eu consigo aumentar a fonte daqui também. Deixa eu dar só um Clear Console aqui para ficar bonitinho. Clear Console. E dentro dessa parte de elementos, etc., tá, tem o console. Tá? E esse console ele aceita comando JavaScript. Então fala, pô, não quero nem baixar nada do que eu vou falar, não quero REPL, ou ainda quero fazer um negócio bem rapidinho. Você pode inspecionar elemento, né? Ctrl Shift I, acho que no Firefox também é assim. Tá? Aqui tem várias coisinhas sobre tráfego de rede, respostas, os elementos da página. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Desculpa. E aí a gente tem essa opção de console, que ele vai abrir um consolezinho JavaScript, e aí eu posso programar JavaScript, tá? Então, uma forma, por exemplo, do printf lá do JavaScript é o console log, tá? Aqui ele também aceita strings com aspas duplas e aspas simples, tá? Vou fazer o nosso famoso hello
wrote. O comando pode ou não terminar com ponto e vírgula, tá? Nas versões a partir de 2016, não tenho esse histórico do JavaScript, mas a última vez que eu fiz o curso era de 2016. O ECMAScript, acho que 6, se eu não estou enganado, 6 ou 7. O ECMAScript é quem define na verdade, é quem define um padrão de programação da web, né, do front-end, e o JavaScript é quem implementa esse padrão. Então, por isso, quando vocês forem procurar livros, eu já perdi um bom tempo procurando livro de JavaScript, não achava quase nada, mas ia aparecer de ECMAScript, essas coisas, eu falava, cara, o que negócio é esse? Mas o ECMAScript é quem define o padrão de programação e o JavaScript implementa esse padrão de programação, tá? Então, aqui a gente imprimiu, se eu quiser fazer A igual a 10, por exemplo, tá? B igual a 20, A mais B, tá? Sai o resultadinho aqui, então a gente consegue fazer continhas rapidinhas. Então, naquele mesmo esquema, falar, puta, tem uma expressão meio complexa para fazer na calculadora, você pode vir aqui no inspecionar da sua página web e fazer as contas, tá? Como vocês já perceberam, tá? O JavaScript ele é não tipado também, não tem tipo, tá? E antigamente, tá? Para definir uma variável no Java, ou você tinha que usar o var A, ou var C igual a 40, por exemplo, ou ainda o let d igual a 50, tá? Para definir as variáveis. Então, você só especificar, falou, opa, aqui é uma variável, tá? Mas agora você já consegue fazer a atribuição direta, assim como a gente fez no Python, tá? A diferença do var do let é que quando você declara com o var, tá? Você tem um escopo global, ou seja, mesmo que eu declaro dentro de um bloquinho, tá? A variável vai perdurar pelo resto do código, e o let ela vai ter escopo local. Então, o pessoal até prefere especificar, ou quando vocês forem fazer curso, vai ter esse tipo de declaração com let, tá? Para você especificar, vamos dizer assim, o escopo da variável. E dado isso, tá? A gente consegue colocar, por exemplo, um alertzinho na tela. Hello. Tá? Vou dar um enter, aparece o alertzinho aqui, tudo bonitinho. A gente consegue bagunçar bastante a página. Até fiz um teste de bagunça aqui, né, que é muito usado para divulgação de fake news hoje em dia. Eu coloquei, Rafael diz que Bolsonaro diz que Rafael Dória é uma notícia do Bolsonaro, eu só troquei o título, dá uma credibilidade, eu faço essa alteração aqui via console do JavaScript, tá? Não vou chegar até lá que vocês vão ver isso mas basicamente com o JavaScript eu consigo pegar, né, desde que o programador fez o negócio bonitinho, né, colocou identificadores ou os classes para as partes do HTML e alterar o conteúdo ou só o texto do conteúdo HTML. Tá? Então é uma forma que a gente tem de manipular páginas web e, vamos dizer assim, divulgar fake news, tá? O usuário, alguém. Então, como isso é feio, eu não vou ensinar vocês a fazer isso daqui, só mostrando uma potencialidade aqui do JavaScript, tá? Bom, indo agora para a gente começar a programar, criar classes, etc, tá? Eu já tentei várias IDEs aí, editores de texto, etc, e o que mais me agradou para o JavaScript foi o VS Code, tá? Você consegue instalar no Linux, no Windows, no Mac, tá? É bem legalzinho, tem um editorzinho aqui, o editor para JavaScript eu achei ele muito bom. Para programar web é quase o melhor também que eu já achei, não é o melhor, tá? Para fazer a página HTML, mas se eu fosse escolher um geral para programar web, tá? Para fazer tanto página quanto front-end, back-end, etc., eu escolheria esse VS Code, tá? Foi o que mais me agradou das minhas experiências, tá? E para eu poder programar o JavaScript e tal, e poder executar um scriptzinho como se eu estivesse programando em C ou Java, tá? Eu vou precisar de um recurso no meu computador, tá? Lembrando novamente que eu posso programar aqui via tudo que eu fizer, eu posso fazer nesse console aqui, mas é meio chatinho, tá? Vocês vão ter que instalar o Node.js, tá? Aí vocês vai pegar no anúncio, obviamente, né? Essa é a paginazinha do Node.js, eu já está caindo na página de download aqui para o Linux, tudo bonitinho. E aí vocês vão instalar o compilador Java aí, o interpretador Java, né? E aí você vai ter a opção, tá? De hora que você tiver no seu console, tá? Digitar o Node, tá? Que seria o equivalente ao nosso Java, tá? Ou o GCC, para quem estava no C. E aí você vai passar o seu script Java, que tinha um PO.js aqui que eu estava fazendo uns testes antes da aula, e aí ele vai pegar e vai interpretar e executar esse script JavaScript.
Ou ainda, tá? Se você digitar só o Node, agora deixa eu me colocar um pouquinho aqui para cima. Você colocar só o Node, ele vai abrir aquele terminalzinho, que é equivalente ao console que a gente tem no navegador, ou o terminal do Python, que aí eu posso ir programando aqui dinamicamente, né? Pegando as... Opa, print não, né? Alves. Com console log, hello, 10 mais 50, ele já dá 60, enfim, a gente vai fazendo a programação via terminal, tá? Vou sair daqui, clear. Tá? E aí, se eu estou no editor, né, por exemplo, eu vou fazer um scriptzinho, então eu vou salvar ele com a extensão JS, save as, vou colocar aqui testes oo.js. Eu vou colocar aqui um console.log hello world, tá? Pode ser com ponto e vírgula ou sem ponto e vírgula nas versões mais novas. Eu vou dar um node testes OJS, né? Então essa é a forma da gente criar um script e executar o script, tá? Inclusive, para fazer aplicações desktop também é possível, tipo esse Atom aqui, que é um outro editorzinho de texto que eu já usei em algum momento da minha vida para programar web. Todo pretinho, mas ele é bem legalzinho, tá? Ele é feito todo em JavaScript, esse carinha aqui, tá? Só para dar um exemplo que é possível fazer aplicação desktop. Mas vamos lá ao tema da aula de hoje, né? Foi só uma introdução do JavaScript para vocês poderem começar a programar, que é o objeto, tá? Então, o JavaScript, eu falei, tem pelo menos, que eu conheço, 4 formas diferentes de criar objeto. Vai saber se não tem mais, mas mais difundido, vamos dizer assim, são essas 4 formas, tá? Primeira forma básica e tradicional do JavaScript de criar objeto. Tá? Eu vou criar uma variável, chamar pessoa simples, tá? Que é a forma mais simples de criar, igual chaves, tá? Então aqui bloco no JavaScript é por chaves também, igual no Java, não sei, não tem o esquema da indentação. E eu vou colocando os campos, tá? Então, por exemplo, a pessoa vai ter nome, 2 pontos, e aí eu vou atribuir um valor para o nome, tá? Vou colocar aqui, Rafael. E aí, se eu tiver um próximo campo, vou colocar vírgula, vou para o próximo campo, idade, 2 pontos, 30, né? Como eu falei, ele não é tipado, então aquele mesmo esquema de identificar o tipo, já atribuir um tipo igual tinha no Python, vai acontecer aqui no Java, tá? A única diferença é que eu acho que é type of, em vez do type, para você descobrir o tipo. Depois eu faço o teste aqui que me falhou a minha memória. Mas vamos lá. Tem a pessoa simples, tá? Só com 2 campinhos, ó. Então campo, valor. E aí, só para a gente fazer um teste, ó, console.log pessoa simples.nome, console.log pessoa simples.idade. Vou salvar. Vou vir aqui no meu terminal, tá? Então tem aqui um objetivo muito simples, tá? Com campos, tá? Só que perceba que não foi feita uma classe, nada. Eu criei, vamos dizer assim, um objeto sob demanda, tá? Já criei um objeto para valor e só aquela pessoa simples existe. Eu não consigo derivar outros objetos do mesmo tipo, que tem o nome e idade. Na verdade, eu posso só criar cópia de pessoas que vão ter Rafael e 30, né? E todos os objetos vão apontar para esse mesmo objeto. Então, ao alterar um objeto, eu vou alterar esses caras. Então, é algo sob demanda, algo muito específico. Então, isso já foge, tá, ao tradicional de criar a classe, tá? E aí eu consigo fazer uma forminha, né? E eu vou criando vários objetos daquela forma. Então aqui já tem uma forma diferente. Eu preciso de algo muito específico, só quero armazenar um conjunto de dados ou funções dentro do objeto para depois eu ficar invocando, tal, para facilitar a minha vida. Você pode fazer dessa forma, tá? Mas foge aquele conceito, vamos dizer assim, tradicional de que para criar um objeto, você cria o mapa do objeto, você vai derivando vários objetos daquele mapa, tá? Bom, essa é uma forma. Se eu quiser criar uma função aqui, tá? Por exemplo, imprimir dados, tá? Lembra que no Python, né, a gente tinha aquele negócio que eu podia fazer uma variável, né, a igual, e atribuir uma função
para aquela variável, tá? No caso, soma e etc, tá? Aqui no JavaScript ele é funcional também, eu posso atribuir funções a variáveis. Então, aqui o que vai acontecer é o seguinte, eu vou criar uma variável, né, um campo, né, eu vou atribuir uma função, a função no Java é function, tá? No Python era def, tá? Aqui é function, tá? E aí, entre parênteses, se tiver argumentos, né, teste, num1 e etc, você vai passando isso como argumento aqui, tá? Nesse caso não vou passar nada, porque eu já tenho os dados na pessoa. E aí, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, do console log. Vou jogar para cá, tá? Só que agora, para eu me referenciar aquele nome e pessoa que são deste objeto, tá? Eu não posso simplesmente colocar nome e idade, que nem a gente coloca no Java, tá? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste para vocês verem, ó. Pessoa simples, ponto, imprimir dados, node teste.js, tá? Que vai me dar erro, deu unexpected identifier. Perceba que o tratamento de exceção é bastante parecido com o tratamento de exceção do Java, tá? Eu acho que teve mais um erro aqui também, ó, que eu fiz um outro campo, não coloquei a vírgula. Esse foi um dos erros, tá? Agora vamos lá. Tá? Agora ele deu nome is not defined, ou seja, que nome é esse? Tá? Então, se eu quiser me referenciar a um campo desse objeto, tá? Lembrando que a função também vai ser dada no formato de um campo, eu vou ter que colocar o thisNome e aqui o thisIdade. Tá? Então, temos aí um objeto com Rafael 30, lembrando que esses dados aqui foram impressos na tela, tá? Por meio desse método aqui do imprime dados. Ok? Então, essa é uma forma da gente ter de criar objeto. E aqui eu vou dividir, já não vou falar de encapsulamento, herança, nada, só vou mostrar como que a gente cria os objetos. Tá? Outra forma... lembrando, mesma coisa que a gente tem no Python, tá? Se eu colocar aqui teste igual abc, console log pessoa simples.teste, tá? Saiu aqui o ABC. Tá? Então, a gente pode atribuir campos dinamicamente aos objetos, assim como tinha no Python, e não é possível fazer isso no Java. Tá? Então, essa é mais uma diferença do JavaScript para o Java. Bom, deixa eu voltar para cá, apagar esse carinha aqui. Outra forma que a gente tem de criar objetos é o seguinte, tá? Eu vou criar aqui o P1, tá? Ou melhor, POBJ, pessoa de objeto, igual new object, criar um objeto, tá? Lembrando que o object aqui também é superclasse, então é como se eu tivesse criado um objeto da superclasse, ou seja, P é um objeto, tá? O POBJ, no caso aí, é um objeto. E a partir desse momento, eu vou atribuindo os campos dinamicamente a ele. Então, nome igual Rafael, POBJ, idade igual 31, só para ver que a gente está mudando o esqueminha, tá? Vou colocar aqui, o console.log, POBJ. Nome, idade. Tá? Vou salvar esse cara aqui. Beleza, tá? Rafael 31. Então, crio um objeto, a segunda forma, vou até colocar aqui, ó. Primeira forma. Aqui vai ser a segunda forma. Comentário. Tá? E a mesma coisa, ó, se eu quiser criar uma função, POBJ.imprime dados, vai ser igual a function e aqui POBJ tá? Rafael
31 também o mesmo resultado. Tá? Então, vou me referindo aos campos do objeto por meio da notação do ponto. Tá? Tem uma outra notação também que dá para usar, que é como se a mesma notação do dicionário do Python, que eu não cheguei a passar, que é o P, o BJ, passa aqui entre parênteses, aí eu coloco o nome do campo. Tá? Também eu consigo acessar como se fosse o ponto, equivalente ao ponto, dessa forma. Beleza, tá? Então essa foi a segunda forma que a gente tem de criar objetos. Vamos para uma forma um pouco mais assustadora, vamos assim dizer, tá? Que vai ser a nossa terceira forma. Eu vou chamar de pfunc. Tá? Deixa eu criar por pessoa, função, que é o meu objeto que eu vou criar, vai ser o pfunc. É igual, tá? A uma função. E agora vamos fazer só um testezinho para vocês verem, né? Vamos evoluindo. Disnome igual Rafael, idade igual a 32. Ok. E agora eu vou criar um objeto pfunc igual new pessoa função. E agora eu vou dar o console.log pfunc.nome console.log pfunc.idade. Tá? Temos agora um objeto com Rafael 32. O que eu criei? Eu criei uma função, function, olha só, tá? Dentro dessa função, tá? Eu criei campo, lembra lá no Python, né, que a gente tem o self, ponto, alguma coisa? Tá, aqui é com this, tá? A vantagem é que eu não preciso ficar passando this como um argumento de função, tá mais simples, tá? Eu criei os campos aqui do meu objeto, tá com this, só que isso na verdade é uma função, tá? Só que a hora que eu dou um new pessoa objeto, meio que eu crio um objeto que na verdade é uma função, mas tem funcionamento de objeto, tá? Então, se a gente colocar aqui o type of pessoa função, vou dar um console log e um console log do type of pfunc. Tá? Um é função, tá? Então isso é uma função de fato, mas a hora que eu crio esse new função, ele gera um objeto da função. Tá? Bagunçada assim. Mas ela tem lá os campinhos bonitinhos, né? E da mesma forma como a gente fez lá, se eu quiser colocar um this.imprimir dados igual a new function, né? Igual a function. Aí eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. E ao invés agora desses consoles log, eu vou colocar o pfunc.imprimir dados. Clica com 32? Tá com 31, 32 isso. Próximo eu vou para 33. Certo? Então, uma outra forma que a gente tem de criar objeto é por função. E eu quero passar argumentos, né? Na hora que eu vou criar isso daqui. Lembrando que dessa forma aqui eu ainda não tenho aquela possibilidade do método construtor, né? De passar alguma coisa, que eu estou criando os campos dinamicamente, já atribuindo o valor para criar um único objeto, tá? Aqui se eu quero fazer a lá forma, né? Essa função já me permite fazer a lá forma, né? Criar classe, como se fosse equivalente à classe, né? E aí eu posso passar os parâmetros aqui, ó, nome, idade. Então vai ficar o thisNome, nome, this, idade igual a idade, o resto mantém a mesma coisa, né? Legal, uma outra observação, tá? Que agora meu construtor, tecnicamente, né? Ainda não posso chamar isso de construtor, ou posso, sei lá, mas não tem o nome de construtor. Se eu não passar nada, tá, automaticamente não vai dar erro. Falou, opa, esperava receber 2 argumentos e não passou nada, o cabeçudo. Tá? Ele fica com valor indefinido. Então tem que tomar cuidado que não tem erro de execução. Aí se bobear na passagem de argumento de função, o negócio vai tacar ali embora. Obviamente que
em algum momento, se você fizer uso, por exemplo, pegar idade, somar idade, alguma coisa, vai dar merda, tá? Então tem que tomar cuidado, que não tem esse cuidado prévio aqui. E agora eu vou passar aqui, ó. Eu vou trocar Ricardo 35. Tá? Então agora é como se eu estivesse fazer um método bem parecido com o método construtor, né? Só que na verdade ele está caindo nessa função, recebendo os parâmetros e os nomes. Tá? Não tem nome de método construtor, mas podemos considerar como sendo método construtor, ok? Então essa é a nossa terceira forma que temos de criar objetos. Já foi um pouquinho mais parecido com aquilo que a gente está acostumado, né? Beleza. Quarta forma. Pode ter mais, tá? Eu só conheço essas quatro. Quarta forma, finalmente, tá? Aquilo que a gente tem um parecido ou quase idêntico, né? Não é idêntico, né? Mas bem parecido. Que é criando uma classe. Olha, finalmente temos uma classe aqui. Eu vou colocar pessoa classe. Tá? Parentes, todo o escopo, né? O método construtor, funções e etc. da pessoa vão ficar aqui dentro. E aí o método construtor no Java, tá? É chamado de constructor. Então tem esse nome padrãozinho. Outra diferença, no Java é o mesmo nome da classe, tá? Aqui é constructor. Tá? Se você tiver argumentos para o construtor, no caso eu já vou passar, né, com nome, idade, e aí fica parecido com Python, né? Eu vou criar os campos dentro do construtor. Então vai ficar thisNome igual a nome, thisIdade igual idade, só isso. Tá, então vou criar só com essas informações, depois eu insiro o método para a gente ver. E agora eu vou colocar aqui, ó, para criar, né? Então fica PC, que é de pessoa classe, igual new, pessoa classe. Agora, ó, finalmente algo familiar, tá? E aí console.log PC nome, console.log PC idade, aqui no nome vai ficar Rafael, e a idade vai ficar 33. Rafael. Bem, então uma nova forma aqui, sem segredo, né? Igual a gente criou no Python, igual a gente criou no Java, tá? É mais parecido ainda com o Java, porque o Python não tem um new aqui, eu tenho o uso da palavra new, tá? Teste OS, Rafael, 33, que são esses dados aqui, tá? Só por curiosidade, vamos ver o que acontece se eu colocar o seguinte, ó. Pessoa classe IPC, igual a gente fez no exemplo anterior da função. Sua besta. Type of. Você viu que eu não precisei programar o toString, que ele foi bem razoável comigo aqui, né? Na hora que eu coloquei o PC. Ele já coloca campo, valor, campo, valor. Inclusive naquele formato do objeto simples do Java, né? Campo, valor. Só não colocou a função, obviamente. Mas os valores dos campos ele já coloca. Type of PC. PC. Que aconteceu? Perceba que esta classe aqui, assim como no anterior, né, que a gente tinha esse function aqui, ele também tratou, apesar de ser uma classe, ele está tratando como uma função também por trás. Tá? E a hora que eu instanciei, vamos dizer, deu new, e esta função, aí sim ele gerou o objeto para mim. Então o tratamento, vamos dizer, o funcionamento, o que ele considera internamente, tá? É a mesma coisa que a gente tinha aqui na terceira forma, só que a forma de eu criar este cara aqui, vamos assim dizer, foi no formato de classe que a gente está mais acostumado, tá? E esse formato de classe, inclusive, não perdura, não era de linguagens anteriores, é algo mais recente. Não sei precisar exatamente o quão recente, mas algo mais recente na linguagem, tá? E se eu quiser colocar um
uma função, né? Então imprime dados igual a function, tá? Essa é uma forma que a gente tem de criar esse imprimir dados. Sempre uso esse padrão porque a gente pode utilizar depois ele em vários lugares. Lembre-se, no teste eu tinha feito, no teste eu tinha feito diferente, tá? Mas dá para fazer das duas formas aqui dentro da classe, tá? Mas enfim, para colocar do jeito que a gente está acostumado, vamos fazer do outro jeito, vai. Esse jeito aqui também funciona. Imprimir dados, aí vou colocar os console log da vida, console.log, é o nome, né? This nome, console.log, this idade, e agora vai ficar o pc.imprimir dados. PC. Tá? Tem aí novamente o Rafael 33. Tá? Então essa é a forma mais parecida, tá, com o que a gente tem do Java e do Python, tá? Mas porém com algumas observações aqui nessa forma parecida. No Python eu não tinha campos, aqui eu também não tenho os campos aqui definidos fora do método construtor, tá? No Java tem. Então essa é uma diferença, né? Então os campos são construídos dentro do construtor, que aqui é dado por constructor, tá? Eu tenho formas diferentes de fazer a função, né? Se eu quiser uma função direta, é só colocar o identificador aqui entre parênteses, ou posso criar um campo, vamos dizer aqui de classe, e atribuir a ele uma função. Só que isso daqui só vai valer para a parte da classe, tá? Se eu tentar fazer dessa mesma forma, por exemplo, aqui no objeto, tá? Não vai dar muito certo, nem aqui, tá? Ok, então essa, vamos dizer assim, a teoria básica aqui que a gente tem de objetos em Java, né? Como que eu crio depois o funcionamento, obviamente, o uso disso daí é bastante parecido, tá? Então é isso, primeira parte, né? Criação de objetos, né? Como se fosse o primeiro pilar, estou colocando ele no lugar da abstração, né? Já que a abstração é independente de linguagem. E depois a gente vai para os outros pilares aí, encapsulamento, herança e polimorfismo, tá? Então até os próximos vídeos.